Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e bem-vindos a esse mais novo vídeo do nosso canal, que é a série de sequências, onde eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o critério de Leibniz, ok? É um critério muito interessante, vocês podem conhecer ele também como critério especial de convergência para séries alternadas. É um nome muito longo e eu gosto do nome de critério de Leibniz, mas então vocês utilizam os dois, pouco importa. O que importa é que vocês entendam para que ele serve. Beleza? Ele é um critério bem importante e bem potente, até que a gente vai sair daqui, sair um pouco do quadro das sequências, a gente vai até comentar um pouquinho sobre séries, que caso vocês já conheçam um pouco, é mais ou menos uma generalização da noção de sequências, beleza? Só que a gente ainda não apresentou propriamente dito as séries, mas eu preciso falar sobre elas porque é assim que eu vou demonstrar ela, tá? Então uma série nada mais é do que uma soma que tende a infinito, né? Se a gente falar em pequenas palavras, é mais ou menos isso, é uma soma que tende a mais infinito, mas obviamente ela só define se é convergente. E o critério de Leibniz diz que se temos o que a gente chama de uma série alternada, então uma série alternada é o quê? É uma série, né, tal que n seja diferente de zero, tal que temos o menos 1 potência n, né, então dependendo da paridade de n vamos ter menos ou mais, então o termo alternada vem daqui, né, porque na soma a gente vai ter mais, menos, etc. E o termo geral, que a gente chama de AN, ele tem que ser uma sequência que é necessariamente decrescente e que o termo geral, quando o n tende a mais infinito, ele tem que tender a zero. Ok? São as duas condições para a gente ter o que a gente chama de série alternada. Beleza? Então, toda vez que a gente tem que verificar se é uma série alternada, a gente verifica que a n é uma sequência decrescente e que ela tende a zero. Ok? E, obviamente, se a gente tem o menos 1 potência n aqui, né? Obviamente, nem toda série que tem menos 1 potência n é uma série alternada, porque muitas vezes a gente pode ter um termo geral que não tende a zero, por exemplo. Beleza? E se a gente reconhece uma série alternada, então, se a gente verifica esses dois pontos, a gente pode afirmar que essa série é convergente, ou seja, a série vai existir, ela é convergente, e que o resto dela, ok? Então, todos os termos a partir de n mais 1 até mais infinito, eles podem ser majorados pelo valor absoluto, né? Eles podem ser majorados pelo termo, né, do nosso termo geral, a n mais 1. Ok? O critério de Leibniz ele nos permite fazer duas coisas. Infelizmente, mais uma vez, ele não nos permite calcular um limite, tá? Então, ele não é um método de procurar um limite, né, de explicitar um cálculo. Ele é um critério para a gente ver se é algum objeto que é convergente, né? Então, nesse caso, uma série, se essa série é convergente, beleza? E ele também, a mais do que dar esse critério de convergência ou não, ele também nos permite fazer uma aproximação do resultado. Então, como eu disse antes, obviamente ele não pode nos ajudar a achar o resultado, isso depende de outros métodos de cálculo, etc. Mas a gente pode ter uma ideia da aproximação do resultado, beleza? Então a gente pode achar, de acordo com o critério de Leibniz, quantos termos no mínimo a gente precisa calcular para a gente ter uma precisão que a gente queira. Então, por exemplo, a gente quer uma precisão ao milésimo, né? Então a gente quer ficar próximo do resultado ao milésimo. O critério de Leibniz vai nos permitir achar quantos n's a gente tem que calcular, beleza? Então vamos lá. Ok, então antes da gente demonstrar o critério especial de convergência para séries alternadas, o critério de Leibniz, eu preciso demonstrar esse pequeno teorema, tá? A gente poderia demonstrar no meio da demonstração, só que para a gente não se perder, eu apresento ele como um teorema e eu vou aplicar ele na demonstração, beleza? Então eu vou demonstrar esse teorema, demonstrar esse daqui, que é o principal, e depois fazer um exemplo para vocês verem como é que funciona o critério de Leibniz, beleza? Então esse teorema diz o quê? Se temos UN e Vn duas sequências adjacentes de limite L, ok? Caso vocês não conheçam a noção de adjacente, vê o último vídeo, né, de limite L. A gente afirma que para todo n que pertence aos naturais, a gente vai ter uma majoração do valor absoluto de Vn menos L. Ok? Então a gente pode majorar Vn menos L pela diferença de Vn menos o n. Ok? Demonstração, ela vai realmente bem simples, ela vai voar. Então, né, se preparem. Primeiramente, a gente tem que sair do fato que elas são adjacentes, ok? Então, obviamente, a gente escolhe aqui porque eu não explicitei, mas o n vai ser minha sequência crescente e vn vai ser minha sequência decrescente, tá? Então, uma necessidade para elas serem adjacentes. Então, eu vou dizer que como o n é uma sequência crescente, né, e ela tende a L, né, de acordo com o teorema das sequências monótonas, né, a gente sabe então que para todo n que pertence aos naturais, a gente vai ter que o n é majorado por L. Então, ele é inferior ou igual a L. Beleza? Então, Vn ele é decrescente, então ele vai ser minorado, então temos que para todo n que pertence aos naturais,
vamos ter que Vn é inferior ou igual a L. Então, isso daqui implica, né, que a gente pode enquadrar os dois. Então, a gente tem que, para todo n que pertence aos naturais, a gente tem que o n é inferior ou igual a L, que é inferior ou igual a Vn. Beleza? Então, continuando, a gente sabe que o n é inferior a L, né? Então, a gente pode mexer um pouquinho nessa desigualdade. Então, a gente vai ter que 0 é inferior ou igual a Vn menos L, ok? Então, são sequências positivas, então não temos um problema. A gente sabe que ele é superior ou igual a 0, ok? Então, temos que é inferior ou igual a Vn menos L, que é inferior ou igual a Vn menos o N. Ok? Utilizando todas essas relações aqui, a gente consegue compor essa série de desigualdade. Beleza? Então, isso daqui implica que temos o valor absoluto de Vn menos L, que é inferior ou igual, quer dizer, perdão, que é igual a Vn menos L, porque ele é positivo. Tá? Então, o valor absoluto de Vn menos L é igual a Vn menos L. E a gente viu que isso daqui é inferior ou igual a Vn menos o N. Como ele é positivo, é inferior ou igual ao valor absoluto de Vn menos o N. Ok? Então, eu demonstrei que para todo n que pertence aos naturais, a gente tem que o valor absoluto de Vn menos L é inferior ou igual ao valor absoluto de Vn menos o N. Ok? E essa foi a demonstração. A gente não vê muito bem o interesse desse teorema por si só, ok? Vocês vão ver que ele vai ser realmente útil para a gente demonstrar o nosso critério de Leibniz. Então, vamos demonstrar o critério de Leibniz, tá? Então, como vocês talvez possam ter adivinhado, a gente vai usufruir do fato de terem sequências adjacentes. Ok? Se eu demonstrei alguma coisa sobre sequência adjacente, é porque provavelmente a gente vai utilizar essa noção. Só que aqui a gente só tem uma série, beleza? Então, a ideia é escolher duas subséries, tá? Né? Que pega, uma delas pega os termos pares e a outra pega os termos ímpares. E eu vou demonstrar que essas duas são sequências adjacentes e a gente vai aplicar os resultados que a gente conhece pelo fato delas serem adjacentes. Beleza? Então, eu vou escolher, né? Eu vou botar uma sequência EN que vai ser igual aos termos pares da sequência S, tá? Então eu vou falar que a série ela é igual a S, Sn para a soma parcial, né? Então a soma parcial de uma série nada mais é do que essa série, então essa soma de n igual a zero a grande N, beleza? E a série ser convergente seria o limite dessa soma parcial quando o n tende a mais infinito, beleza? Então eu vou decompor esse Sn, então vamos ter os termos pares, então En vai ser igual a S de 2n, beleza? Então isso daqui seria igual, né? Deixa eu esconder isso daqui. Então isso daqui seria K, né? Então a soma de K igual a zero aos termos pares, então 2n's, de menos 1 potência K vezes AK, ok? E uma outra subsequência, que eu vou chamar de ON, que vai ser igual então aos termos ímpares, então vai ser S de 2n mais 1, beleza? Então isso daqui vai ser igual à soma de K igual a zero a 2n mais 1, de menos 1 potência K a K. Beleza? E agora meu objetivo é tentar demonstrar que essas duas são adjacentes. Então, primeiramente, eu tenho que ver a monotonia. Eu tenho que ver que uma é crescente e a outra que é decrescente. Beleza? Então, vamos ver a monotonia primeiro. Então, vamos começar com EN, né? Então, eu vou estudar, né? Para estudar a monotonia é sempre a mesma coisa. EN mais 1 menos EN. E eu quero ver se isso é positivo ou negativo. Né? Inferior ou igual a zero ou superior ou igual a zero. Então, EN mais 1 menos EN seria igual, então, a S 2n mais 2, tá? Por quê? Porque é duas vezes n mais 1, tá? Não é 2n mais 1, é duas vezes n mais 1, então fica 2n mais 2, ok? Menos s de 2n, beleza? Então isso daqui vai ficar igual a soma de k igual a zero a 2n mais 1, né? De menos 1 potência k a k, menos a soma de k igual a zero a 2n, de menos 1 potência k a k. Beleza? Isso daqui, vocês já viram, né? Se vocês acompanham os vídeos no meu canal, isso nada mais é do que uma soma telescópica, né? Vocês veem que esse termo aqui vai tirar todos os termos até 2n's, né? Então vai sobrar aqui termos. No caso eu escrevi 2n mais 1, aqui seria 2n mais 2. Vai faltar então os dois últimos termos dessa soma aqui, né? Vocês telescoparam as somas. Então a gente vai ter menos 1 potência 2n mais 1, né, vezes AK, menos 1 potência 2n mais 2, né, de A, no caso não é AK, né, 2n mais 1, A de 2n mais 2. Beleza? 2n mais 1 é o número ímpar, então menos 1 vai ficar menos 1. Então a gente vai ter menos
A2n mais 1, beleza? E aqui a gente tem um mais, então a gente vai ter um, né, então aqui 2n mais 2 é par, então a gente vai ter mais 1 com menos 1, então a gente vai ter um menos. Então a gente vai ter um menos A2n mais 2. Beleza? Ok. A gente consegue estudar o sinal disso. A gente consegue saber se ela é positiva, né? Então se isso daqui é superior ou igual a zero ou inferior ou igual a zero. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma série alternada. Beleza? Então, necessariamente, a n, a gente sabe que ela é decrescente e que ela tende a zero. E o que a gente vai utilizar agora é o fato que ela é decrescente. Então, como a n é decrescente, a gente sabe então que A2n mais 2 é menor do que A2n mais 1, beleza? Então, isso daqui implica que En vai ser uma sequência crescente. Beleza? Porque a n é uma sequência decrescente, então, né, vocês fazem o estudo de sinal, En vai ser crescente. E da mesma maneira, tá? Então o estudo é realmente muito igual, vocês vão telescopar também, a sequência ON, a gente demonstra que ela é decrescente. Beleza? Então eu deixei isso de exercício para vocês. Vocês fazem exatamente o mesmo estudo, vocês telescopam, fazem o estudo de sinal, vocês vão ver que ON é uma sequência decrescente, beleza? Então começamos bem, né? A gente já tem o primeiro ponto do fato delas serem adjacentes, né? Uma é crescente e outra é decrescente, mas isso não é o suficiente ainda. Agora, o meu objetivo é tentar majorar a sequência EN pela sequência ON. É um dos critérios para demonstrar que uma sequência é adjacente, né? Que duas sequências são adjacentes. Né? Outro critério também que vocês poderiam fazer é ver se a diferença dos dois tende a zero. Eu acho um pouquinho mais complicado, né, nesse exemplo preciso, então eu vou fazer o outro critério de adjacência. Então, eu tenho aqui ON, a sequência ON, menos a sequência EN. É a mesma coisa que S de 2N mais 1, né? Menos S de 2N. Okay? Então, isso daqui é a subsérie dos números ímpares, essa é a subsérie dos números pares. Beleza? Então, S de 2N mais 1 menos S de 2N, a gente telescopa, vai faltar o último termo, vai ser igual a A de 2N mais 1. E a gente sabe que A de 2N mais 1 é superior ou igual a zero, necessariamente. Beleza? Necessariamente por quê? Porque a gente sabe que a N é decrescente, mas que ele tende a zero. Então, todos os ANs têm que ser necessariamente positivos. Beleza? Então, A2N mais 1 é positivo. Então, isso daqui implica, rapidamente, que EN é inferior ou igual a ON. Beleza? Então, a gente tem os dois critérios de adjacência necessários, né? A gente sabe que uma é decrescente e outra é crescente, que a gente tem majoração. Então, a gente pode afirmar que EN e ON são adjacentes. Então, a gente pode aplicar o teorema de sequências adjacentes. Então, como elas são adjacentes, elas possuem o mesmo limite, tá? Então, eu vou falar que EN, né, tende a uma soma, então a um limite que eu vou falar que é S, né? Isso quer dizer então que o N também tende a esse limite S, e lembre-se que EN e ON são subséries disso daqui, dessa série aqui, elas são subséries dessa série aqui. Isso quer dizer o que então? Né? Toda subsérie tem que converger ao mesmo limite do que a série no geral. Isso é a mesma coisa para sequências, né? Toda subsequência tem que ter o mesmo limite que a sequência inteira. Então a gente sabe que a gente pode dizer que a soma, no caso a série, de n igual a zero a mais infinito, de menos 1 potência n vezes a n, então nossa série é alternada, a gente sabe que ela é convergente, então eu posso escrever dessa maneira. Como ela é convergente, eu falo que ela tem o mesmo limite, que é o limite s. Beleza? Bem simples. Agora, né, eu demonstrei, então, a primeira parte, né, eu demonstrei que ele é convergente, que ela vai valer um limite S. Agora eu quero demonstrar essa majoração. E eu vou demonstrar essa majoração aplicando simplesmente esse teorema aqui com ON e VN. Beleza? Então, aplicando esse teorema com ON e VN, a gente vai ter, então, que o valor absoluto de ON menos esse limite, então, nosso limite S, vai ser inferior ou igual a ON menos EN. Beleza? Então, ON menos EN é a mesma coisa que A2N mais 1. Ok? O valor absoluto de EN menos S é inferior ou igual a ON menos EN, que isso daqui é igual a A2N mais 1 também. Beleza? Então, isso daqui implica que vamos ter que S menos S de 2N, né? Porque no caso eu inverti, perdão. Então, S de 2N mais 1, porque ON nada mais é do que a subsérie
dos números ímpares, né? Então vamos ter S de menos S2n mais 1. Isso daqui vai ser inferior ou igual a de 2n mais 1. E temos S de menos S2n, que vai ser inferior ou igual a A2n mais 1. Ok? Então, isso nada mais é do que o fato que o valor absoluto de S menos Sn, então isso daqui seria nosso resto, tá? Beleza? Então, o nosso seria... Isso daqui seria a soma, então, de n igual a 0 a mais infinito. Isso daqui seria, então, a soma de 0 a n mais 1. Ok? Então, no caso, nada mais é do que isso daqui, o resto. Né? Então, a gente tira todos os n primeiros termos e a gente tem isso como resto. Então, S de menos Sn vai ser inferior ou igual a n mais 1. Beleza? Então, agora a gente demonstrou. Beleza? A demonstração um pouquinho complicada, mas não muito complexa. Ela é mais longa, né? E a gente tem que pensar e dividir em termos pares e termos ímpares, é uma técnica até que conhecida em séries, mas o que importa nesse vídeo que eu quero mostrar para vocês é a utilidade desse teorema, esse critério de Leibniz. Então vamos ver o poder desse critério de Leibniz no nosso exemplo, tá? Então eu estou apresentando uma série que eu já sei que ela é convergente, né? A gente vai ver que realmente eu posso escrever dessa maneira, ela é convergente, a gente vai ver com o critério de Leibniz, que é o que a gente chama de série harmônica alternada. Tá? Então a série harmônica é uma série específica e agora a gente botou um termo que faz ela alternar, então a gente vai ter um mais, um menos, e etc. Infelizmente a gente não pode calcular o limite dessa série, né, com os utensílios que temos atualmente. Eu posso dar para vocês que esse S aqui nada mais é do que ln de 2, tá? É um resultado até que impressionante, é um resultado que tende a ln de 2. Infelizmente a gente não vai poder demonstrar isso, mas a gente vai poder verificar que a gente se aproxima realmente a ln de 2. Tá? Então a gente vai calcular vários termos, obviamente utilizando o poder computacional. Né? A gente vai calcular vários termos e a gente vai ver que a gente se aproxima de ln de 2 até que rapidamente. Beleza? Então vamos aplicar o critério de Leibniz. Então primeiro vamos verificar que realmente é uma série alternada. Né? Então temos que o termo geral, AN, é igual a 1 sobre n mais 1. Beleza? A n é estritamente positivo, né? Porque para todo n natural isso daqui é estritamente positivo. Temos que a n é uma sequência decrescente, né? 1 sobre n mais 1 é claramente decrescente, então temos que a n mais 1 é inferior ou igual a n, beleza? E isso daqui tende a zero, né? Porque 1 sobre algo que tende a mais infinito tende a zero, então a n tende a zero quando n tende a mais infinito. Beleza? Então a gente viu que é uma série alternada, a gente pode aplicar então o critério de Leibniz que diz que realmente essa série ela é convergente, tá? Ela tem um limite S, ela é convergente, e que podemos majorar o seu resto, então S menos Sn, né? Vai ser inferior ou igual a AN mais 1, beleza? E qual que é o termo de AN mais 1 aqui? Né? Então vai ficar N mais 1 mais 1. Então a gente pode majorar isso por 1 sobre N mais 1. Né? No caso N mais 1 não, né? N mais 2. Beleza? Então a gente consegue majorar isso. Agora vamos ver como que a gente consegue aproximar o nosso resultado. Então suponhamos que a gente não consiga realmente calcular, a gente não sabe como chegar em ln de 2, que é o caso atualmente, a gente não sabe chegar em ln de 2, mas eu quero calcular e eu quero ter uma aproximação ao milésimo. Então eu quero realmente ficar muito, muito, muito próximo do resultado final. Então eu quero uma precisão de 10 potência menos 3. Como é que eu posso fazer isso utilizando o critério de Leibniz? Simples, a gente vai usufruir dessa majoração aqui. Beleza? Então, eu sei que eu posso dizer que S menos Sn, então o resto da nossa série, vai ser inferior ou igual a 10 potência menos 3. Beleza? S menos Sn nada mais é do que 1 sobre n mais 2. Ok? Então, isso daqui vai ser inferior, no caso, né, a gente vai ter a n mais 1. Então, temos 1 sobre n mais 2, que tem que ser inferior a 10 menos 3. Beleza? E agora é uma simples, a gente quer achar qual que é o n necessário para ter essa condição. Beleza? Então, depois de cálculo feito, a gente vai ter que n tem que ser superior ou igual a 998. Isso quer dizer o quê? Como é que a gente interpreta esse resultado? Isso quer dizer que se a gente quer chegar no resultado ao milésimo, né, então a gente quer ter uma proximidade de menos de um milésimo, a gente tem que calcular no mínimo
no mínimo 998 termos. Então vocês veem bem que na mão não vai rolar, né? A gente não consegue calcular isso na mão, mas o computador, 998 termos, é muito, muito, muito simples, beleza? Então eu fiz um pequeno código Python, né? E eu vou mostrar o resultado para vocês. Então tá aqui meu pequeno código Python, né? Então vocês veem que aqui temos a minha soma, né? Então nosso SN, então aqui temos a nossa soma, k igual a 1 a grande N. Obviamente tem que ser uma soma parcial, né? Porque Python ele não vai tender a mais infinito. E aqui temos a linha pontilhada, que é o nosso ln de 2. E vocês veem que ele se aproxima a uma velocidade absurda, né? Então a partir de 200 termos a gente já consegue ter uma aproximação até que interessante, mas de acordo com o cálculo, a gente tem uma aproximação de menos de um milésimo a partir de 998, então a partir desse ponto aqui mais ou menos, beleza? Então vocês veem que é porque a gente quer uma precisão muito, muito, muito importante, mas se a gente quisesse ser um pouquinho mais flexível, a gente poderia selecionar, por exemplo, a partir de 400, o que seria mais do que suficiente. Beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.